Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do Bar HQ. Estamos aqui no Matriarca Pub. Olha que bacana, quem voltou gravar com a gente? Everton, nosso estilista. Você como é que tava a turnê europeia aí? Tava lá em Madrid, lá, mexendo muito, lá, seda italiana muito cara, coisa lá. Tentamos uma seda egípcia, mas não vira não, bicho, complicado. Acabei aventurando pro lado dos Estados Unidos, coisa e tal lá. Hoje tô atendendo mais no privado ali, alguns artistas da NBA ali, coisa e tal. Tive que até que dar uma moral pros caras, dar um merchan, coisa e tal aí. Mas tamo firme e forte aí, galera. Estamos aqui com o Regis, né, o nosso Marajá aí, ele que é dono de várias companhias, mas teve uma crise na bolsa aí, cara, complicado, né, velho? Teve, agora a casa caiu. A casa caiu, tá foda. Ele é o nosso Ike Batista, tá? É, depois de perder tudo. Como é que foi a investida na Lava Jato na sua casa, aquela busca e apreensão, foi tudo ok? Foi, levaram tudo, né? Nossa, cara, onde eu posso pra comprar aqueles action figures lá, cara? Estamos aqui com o Pedro, um grande fã do Batman, também inscrito do canal. Ele comprou quadrinhos quando a gente se conheceu, quadrinhos que eu tava vendendo, né? Grande Pedro, grande fã do Batman, e é exatamente sobre isso que nós vamos falar, os 80 anos do Homem-Morcego, né? Agora em 2019. E a nossa ideia aqui nesse vídeo é dar 3 dicas cada um de quadrinhos do Batman que não sejam os grandes clássicos conhecidos aí, né? Cavaleiro das Trevas, Batman 1, Longo Dia das Bruxas, Piada Mortal, isso aí todo mundo já conhece. Inclusive tem um top 10 do Batman, recomendo vocês assistirem aí, serve como um bom guia para vocês conhecerem os grandes clássicos do Homem-Morcego, mas daqui a gente vai fugir do óbvio. E eu vou começar dando a palavra aqui pro Everton, né? E aí, cara, que material que você indica? Cara, começando aqui, eu indico aqui, uma que eu vejo, poucas pessoas vejo falar sobre ele, que é o Batman, o Torre de Babel, né? Torre de Babel, o roteiro ali foi Mark Waid que fez. Tá, ele envolve o seguinte, o Batman tem um plano de contingência para todos os integrantes da Liga da Justiça, né? Por exemplo, o Sr. Gantz, se há um surto ali, por exemplo, né, cara, com Flash, Superman, Mulher Maravilha e tal, como que ele procederia, no caso, para conter esses caras, entendeu? Então, para cada um deles, no caso, ele tem um plano de contingência, né, de como que ele, no caso, agiria se acaso houvesse um surto com esse tipo de pessoa. O que acontece? Ele estava lá na Batcaverna dele, no Batcomputador, naquela pastinha escondida dele do Xvideos, ele escondia tudo ali, inclusive até os nudes do Robin, né, bem colocado pra coisa, né, cara? Tudo certinho ali. Federal, vai baixar lá. O que aconteceu, cara? Ra's al Ghul vai lá, invade a Batcaverna, no Batcomputador lá e consegue o quê? Coloca um chupa-cabra ali e pega tudo, cara. Pega todo esse plano de contingência do Batman e começa a aplicar esse plano de contingência do Batman na Liga da Justiça. E pô, cara, e o cara, como um dos maiores estrategistas do mundo, coisa e tal, ele sabia o ponto fraco de cada um e como atacar cada um deles, cara. E Ra's al Ghul usa isso aí com uma maestria única, entendeu? E só mesmo o Batman pra saber quais são os próximos passos dele, poder parar Ra's al Ghul nisso daí e reverter toda a jogada, cara. Uma história... Essa publicação, ela saiu dentro da série da Liga da Justiça e ganhou, a primeira publicação dela foi Super-Homem ou Batman, ou na própria Liga da Justiça, Prêmio da Editora Abril. Não, foi no Batman Prêmio. Batman Prêmio da Super-Heróis Prêmio da Editora Abril e depois ganhou encadernado pela Editora Egomós, né? Então até a gente vai deixar os links na descrição aqui dos vídeos. Pra quem é fã das animações da DC aí, essa história foi adaptada pela Warner Bros. Só que tem um twist, não é o Ra's al Ghul, é o Victor o Savage. Vandal Savage. Isso. Com a Liga da Injustiça lá, sabe? Sim. Faz aquela formação de vilões da Liga da Injustiça e ele aplica esse plano. Sem falar que mas a história é a mesma. Você vê que nas animações a DC tá anos-luz na frente da Marvel, né, cara? Não compara. Regis, o que você indicaria pro pessoal aí que gosta do Batman? Pessoal, vou indicar pra vocês aqui uma história que ela não é tão desconhecida, mas também não é das mais faladas, que é o Batman o Messias, escrito por Jim Starlin com arte de Bernie Wrightson. Isso. E a história se passa assim num contexto em que Gotham presencia ali a chegada de uma, digamos assim, de uma seita ali, onde o seu líder é um homem chamado, eles chamam ele de Reverendo Joseph Blackfire, né? E esse cara assim, ele começa a mexer muito com a cabeça da cidade inteira.
o Batman começa a ver mudanças assim na cabeça de todo mundo da cidade, ele começa a se ver meio perseguido ali, e ele mesmo começa a ter a mente dele meio afetada por essas novas, digamos assim, doutrinas, né, que o Blackfire vai pregando ali, e aos poucos a gente vai vendo essa desconstrução do Batman, a gente vai vendo o racional dele sendo completamente minado e ele definhando mesmo, né? Chega um ponto dele ficar completamente largado, a narrativa da história também é bem bacana, eles usam algo parecido com o Cavaleiro das Trevas, onde tem aquelas, toda hora noticiário na televisão dando informações e mostrando o que está acontecendo. E é uma crítica ao fanatismo religioso, né? Exatamente. E o interessante disso é que é uma história que não pega nem o lado detetive, nem o lado lutador, nem o lado emergência cósmica. É uma coisa assim que o que aconteceria se alguém mexesse com a cabeça do Batman e tirasse a principal arma dele, que é o intelecto. Que na história ali chega um ponto que ele fica desacreditado de tudo, ele chega até a querer ir embora de Gotham. Ele fala, eu vou embora de Gotham, eu vou embora. Ele fala. Foda, essa história ele pega a trouxinha igual o Chaves, coloca assim, e vai tocando aquela música. Ela saiu em minissérie pela Editora Abril, ganhou encadernado pela Editora Abril e mais recente pela própria editora Panini Comics. Eu vou colocar os links na descrição. Mas só concluindo, assim, é muito interessante, eu não vou dar spoiler, mas depois o Batman consegue se reerguer e derrotar tudo, mas... E o Batman morre, tô brincando. Mas eu não vou dar spoiler. Pedrão, vamos lá. Então, gente, eu vou falar de um gibi que é pra você ler comendo com um balde de pipoca do lado. Uma história pra não pensar, que é o confronto do Batman com o Predador. Que são, na verdade, 3 confrontos, são 3 minisséries que saíram lá nas antigas pela Abril. Depois a Panini encadernou naqueles encadernados que vale um carro popular dela lá. E... bom, basicamente começa uma onda de assassinato da elite criminosa de Gotham, assim, dos caras mais barra pesada. E o comissário não tá sabendo o que é, porque são assassinatos muito brutais, muito mais brutais do que já é comum pra Gotham. Aí o Batman começa a especular, porra, será que é o Coringa? Será que é o Charada? Quem que tá fazendo isso? E aí o Batman percebe que não é o modus operandi de nenhum dos inimigos dele. E aí vai correndo a história e você descobre que é o Predador. E aí tem esse crossover foda, que é o Predador, que é o caçador supremo, ali cheio das armas, arte marcial, contra o Batman, que é o campeão de Gotham, né? Não, parênteses, né? O Predador é um personagem muito foda. A concepção do personagem, né? O cara é um alienígena caçador que ele objetiva enfrentar um desafio. Sim. E o Batman é um puta desafio. Claro. Entendeu? É muito foda, cara. Inclusive podia ter um crossover do Batman com o Schwarzenegger. Pra ver quem ganhava. Eu ia comprar essa aí. Com o Chuck Norris não poderia ter, porque o Chuck Norris ganha. E são 3 minisséries, né? E cada uma leva um... Tem um primeiro confronto, depois ele volta e eles voltam de novo. É tipo uma vingança, depois uma revanche. Mas é isso, cara. E aí, como a gente tava lembrando, na primeiro confronto o Batman toma uma coça. Mas, cara, vocês não têm ideia, ele vira uma múmia. Ele vira uma múmia, todo enfaixado. Todo enfaixado, cara. Mas é muito bacana. Mas ele constrói uma armadura. O primeiro confronto é o Dave Gibbons com os irmãos Kubert na arte. Aí o segundo é o Doug Monk. E o terceiro é o Chuck Dixon. Eu não lembro os artistas dos outros dois, mas... bacana. Só nome de peso, né? Nome de escritor do Batman mesmo. Eu vou indicar pra vocês uma história que não é exatamente com foco no Batman, assim. Ele é o foco no James Gordon Jr., o filho do comissário Gordon. A edição se chama Black Mirror. E ela é inédita no formato encadernado no Brasil. Não é a série não, gente. Não é a série. Ela é escrita pelo Scott Snyder e desenhos do Jock, que foi o desenhista de Arqueiro Verde ano 1. E também de Witches, com o próprio Scott Snyder. Essa edição ela saiu em A Sombra do Batman, 18 a 23, a primeira série. E também, deixa eu olhar, fazer minha colinha aqui, foi em Detective Comics, a edição 871 a 881. E olha que bacana, essa publicação, ela tá naquela coleção do Batman no ar, que está saindo pela editora Panini Comics, preto e branco, com Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal, Vitória Sombria, Longo Dia das Bruxas, enfim.
Eu não sei se a Panini vai publicar essa também, mas ela está na coleção americana. E basicamente, para quem não sabe, o James Gordon Jr., ele é um psicopata, o filho do comissário Gordon. Ele, basicamente, desde criança, já começava a fazer aquelas atrocidades com animais e tal, mostrando aquela personalidade, sabe? Tanto cara psicopata. E daí ele vai ter um confronto muito foda com a Batgirl, que é a irmã dele. Que a Batgirl só existe pra se fuder, né? Sabe, porra. E cara, é muito legal, porque o comissário ele não quer acreditar que é o filho dele, ele fica com aquela coisa, e começam a acontecer várias mortes, daí fica aquela coisa, será que foi o filho ou será que não foi? Então é uma minissérie muito bacana, na minha opinião, foi a melhor coisa que o Scott Snyder já escreveu. Eu torço muito que a Panini lance essa publicação nessa coleção no ar, que vai ser cofre, até porque a arte do Jock é muito bacana. Então fica a minha dica aí. Maneiro. Pô, galera, outra também que eu gosto muito, vejo poucas pessoas comentando e tal tudo, é Batman Corte das Corujas. Né? Pô, Snyder novamente, pô, escrevendo, coisa e tal tudo, achei muito legal essa história. Isso foi antes um pouquinho dele até vir na Comic Con, tal tudo, tive o prazer de conhecer ele lá, tal tudo, pegar um autógrafo, inclusive nessa edição, tal tudo, top. Bom, o roteiro aí se faz o seguinte, há sociedades secretas ali dentro de Gotham, né, por exemplo, vamos dar um exemplo como se fosse no caso uma maçonaria da vida, coisa e tal ali, né, e ali eles têm um sistema ali muitas vezes de recrutamento de assassinos deles de aluguel ou algo nesse sentido e tal tudo, onde eles preparam assassinos ali desde berço, coisa e tal tudo ali, sabe, pra poder no caso ali cumprir no caso os planos maléficos dessa entidade aí. E, cara, é o Coruja, no caso, que pratica isso aí. Cara, e é um ser altamente treinado, cara. É um ser altamente treinado. E é complicado porque eles fazem umas ligações com os elos de pessoas descendentes dos Waynes, tá entendendo, sim, cara? Então, no caso assim, o Batman, pô, tá lutando ali, mas com o tataravô dele, alguma coisa ali dos genes dele, tá, então é o que pega um pouco do psicológico dele também, que dá aquela freada dele ali, né, cara? Pô, e os caras, eles fazem o Batman na parte física. Eles arrebentam ele, cara. Demais, pô. E ali acabou envolvendo tudo, né, cara? Porque uma hora ali teve vários tipos de ataque, então Podema num lugar, Asa Noturna no outro, Batman segurando a bronca no outro lado, coisa e tal. Então, digamos, vocês levaram a corporação Batman mesmo, cara, ao limite tal todo. E, pô, teve lutas ali muito legal, né? Eu achei um espaço muito legal. O próprio, ali, quem rouba um pouco a cena também é o Damian, cara. A gente vê uma evolução dele muito grande, dele segurando. Até uma questão, assim, dele, assim, tipo assim, se voltar uma coisa mais escoteiro, né, cara, de salvar pessoas e tal, tudo, né, cara, então foi muito bacana aí, cara. Saíram 2 volumes pela Panini Comics, teve a Corte das Corujas e a Noite das Corujas. Os desenhos do também. É bom igual, né? Isso, os desenhos do Greg Capullo. Os desenhos são do Greg Capullo. Eu particularmente gosto, tanto que entrou na minha lista de top 10, porque eu realmente acho muito bacana essa publicação. Regis, só uma coisa, ó, ninguém sabe qual que é as dicas aqui. Só uma pergunta aqui, alguém vai indicar as 10 noites da besta ou não? Não. Não? Então tá, então vai lá. Eu vou indicar, vai. Batman agora vai. Batman cor-de-rosa, vai lá, vai. Já dei a dica no meu, próximo. Batman cor-de-rosa, vai. Então, pessoal, a próxima história que eu vou indicar é Batman. Ela saiu aqui no Brasil pela primeira vez naquela edição que foi lançada pela Abril, que era Batman e também tinha Batman e Vigilantes de Gotham. Essa história se chamava O Contágio, que era bacana. Que era história. Também é uma outra história assim, é uma pegada diferente. Por exemplo, tudo bem, tem aquela pegada detetive também, mas é mais focado numa doença que invade Gotham, que no caso tá tendo um surto de ébola. E o pessoal de Gotham tudo fica meio apavorado com isso daí. E tem um pessoal assim que eles são assim, mais uma elite, digamos assim, mais preparado. Eles se fecham todo num complexo e eles falam que ali é autossustentável, que ninguém vai precisar sair dali. E esse vírus, no entanto, um deles ali dentro já estava contaminado, porque ele tinha feito uma viagem lá pra África e tal, e ele voltou já contaminado. E, cara, começa a virar uma bagunça dentro de Gotham, né? Gente doente e tal, e ficaram sabendo de um cara que tinha pego essa doença e sobrevivido, e foram atrás, e foi a Mulher Gato
E tipo assim, É anos 90 isso aí, né? Ou é 2000? Anos 90. Anos 90, né? Caçadores de recompensa atrás desse cara que sobreviveu pra tentar pegar uma amostra do sangue dele pra estudar. No final esse cara morre, mas ele dá uma amostra do sangue dele. E vai que o Robin acaba ficando doente também com a ebola e tal. E por fim o Azrael descobre que esse vírus era uma variação do ebola feito pela Ordem de São Dumas. Da própria organização dele, né? Aí que ele consegue acessar a ordem lá e, não sei, ele consegue um antídoto e consegue reverter essa merda toda e no final o Robin consegue também se curar. Mas assim, o desenrolar da história é uma história bem gostosa de se ler. Não é um dos maiores clássicos, mas é uma Mas história... a ideia é essa, não indicar os maiores clássicos. É uma leitura, é uma leiturinha assim bem descompromissada. O arco é escrito por várias pessoas, entre eles Alan Grant, Chuck Dixon, Garth Ennis, e os desenhos ficam por Dennis O'Neil, Dick Giordano e Tommy Lee Edwards. Então é um arco assim que vários artistas se revezaram ali, mas no final assim ficou uma história bem agradável de se ler. Pedrão, o que você indica pra gente aí? Vou trazer aqui pra roda o Batman Preto e Branco. Já leram? Já. Saiu numa... Eu só sei que saiu pela Abril em 4 edições. Isso, eu não sei se encadernaram. Saiu, se eu não me engano, saiu encadernado pela Panini ou pela própria Abril. Bem no começo da Panini, né? É, foi uma coisa já... É difícil de achar já. Eu li por isso que vários artistas, né, cara? Vários artistas e vários autores, assim, só de cabeça. Neil Gaiman, o Sienkiewicz, o Schubert, o Art Goodwin, o Bruce Timm, sabe? Só clássico. E aí são várias antologias, então em cada um desses números, né, são 4 números, tem 4 histórias de 5 páginas. Aí é meio difícil escrever aqui porque são várias histórias, né? E a arte também é diferente colorida pra cada um. Não, é preto e branco. Caí. Não, cores por... Cores por... Bom, a minha favorita é do Neil Gaiman, não sei se vocês têm alguma de cabeça. E a do Neil Gaiman ele faz uma... É assim, é como se todos os personagens fossem atores, sabe? Eles aparecem pra trabalhar e aí eles vão falando e o trabalho deles é fazer o quadrinho. Aí o Batman... Eu lembro dessa história. É muito legal. E aí mostra que na verdade o Batman e o Coringa eles são super amigos fora do trabalho, né? E aí eles discutem, porra, Coringa, você sempre ganha uns... Não saiu dentro daquele especial que saiu do Neil Gaiman também? Batman, o que aconteceria ao Cavaleiro das Trevas? Saiu. Essa história saiu. Isso, eu lembrei dela. Sim. Então, tem outra opção, caso você queira só essa história. Mas as outras valem a pena também. Boa. A minha próxima dica, galera, eu já dei um spoiler, né? As 10 Noites da Besta, que é escrita por Jim Starlin, desenhos do Jim Aparo. É uma publicação que saiu pela editora Abril no formato encadernado, eu tenho essa edição. E também tenho a edição da Panini, que é recente, capa dura, toda bonitona, e realmente merecia um tratamento especial. Basicamente, nós temos um assassino russo que está atacando os Estados Unidos. O nome mais top de todos. O nome mais lindo, top, né? KGBista. Da KGB, né? KGBista. Na adaptação. Assim, tem uma referência. Agência espiã, né? Vamos dar o nome dele de KGB. E o cara é foda, tanto inteligência como na parte de luta. Ele realmente é um cara... foda que ele é tipo um novo Bane, né? Um menos Bane. Isso. Aí tem uma questão também que o Batman precisa parar ele o quanto antes. Então é uma questão de tempo e começa a rolar uns assassinatos que o Batman também precisa resolver, envolvendo o KGBista e tal. Aliás, o KGBista voltou nas publicações que estão saindo, recente do Tom King aqui no Brasil. E tem um final que é um pouco... Não me bosta. Que não me bosta. KG bosta. KG bosta. E tem como é que fala? Um final que é um pouco controverso. Porque final... eu não posso falar o final para não dar spoiler, mas é uma coisa, será que o Batman faria aquilo? Ou o Batman não faria aquilo? Mas, né, enfim, com a volta do KGB, isso é que morre. Mas na época gerou.
Você sabe se Tom King explicou o que aconteceu? Não, Você por não enquanto leu não. ainda? Ele fala sobre algo que aconteceu do braço dele que foi pro pau. Entendi. Mas assim, é uma publicação bem bacana que você consegue achar com facilidade. Everton, para sua última dica? Pô, a última, cara, eu não sei, eu posso falar essa daqui, porque essa aqui é top, cara, é a queda do morcego. Pode, ué. Não sendo Batman XXX, você pode falar. Cara, ó, pra mim, velho, olha, eu não sei não, pra mim acho que talvez é uma das melhores, acho que pra mim é uma das melhores histórias talvez do Batman, cara, que eu considero, tá? Sim. Tá? Bom, queda do morcego, galera. Queda do morcego é onde tem uma ascensão de um dos maiores, não, mas digamos o inimigo top do Batman, que é o Bane, no caso. Mas pô, o Bane de origem, o Bane raiz, não pode ser Bane não. Tá? Mas vamos aí, cara, se passa, pô, Jim Starlin, né, na frente, né? Jim Starlin. Não. É uma Jack porrada de Dixon, gente, é uma Doug porrada. Boyd, é uma porrada. Mas tem um cara que era ele que ficava mais O editor, não sei. encabeçando. Eu mas acho que é o tudo Dick bem. Dixon. Eu também acho que Depois a gente sim. coloca lá Doug Boyd. nos Coloca na comentários, descrição. beleza. Então, o que acontece? A queda do morcego. A queda do morcego se passa o seguinte, cara. Pô, Gotham tá pegando fogo, o Batman já se posicionou como o maior herói, o salvador de Gotham ali nesse sentido, coisa e tal. Pô, eis que surge um novo inimigo do Batman, um cara que começou a trabalhar pelas sombras. E esse cara começou a atiçar várias pessoas e vários inimigos do Batman a fazerem ataques conjuntos, entendeu? Abrir a porta da cadeia. Exatamente, mano. ele fez um ataque, inclusive no Arkham, no Blackgate também, né? Exatamente. Soltou o Batman. Soltou todo mundo. Cara, foi um dos caras que eu vi levar o Batman ao extremo do cansaço físico, psicológico, mental. Nunca vi um cara levar o Batman nesse limite. E ele foi, cara, minando ele. Ele não dormia, né, Ele cara? não dormia. Ele ficava 3 dias, né, cara? Inclusive, né, o Alfred chegava ali e falou, não, vamos dormir, coisa e tal. E ele falou, não, tem coisa pra fazer, coisa e tal. O ribitão, coisa e tal. E eu pra rua, cara. Né? E pá pra rua, cara, empurrada em nego e coisa e tal. E aconteceu, os reflexos dele já não é mais o mesmo, a força dele já não é a mesma. Eu sei que esse cara foi sendo minado de uma forma, cara, que até uma hora ele não aguentou mais, cara. Ele se desfaleceu. E quando se desfalece, meu irmão, o Bane vai lá na mansão M, lá, coisa e tal, tudo. Pega o Batman, e é uma das cenas mais épicas de todas, que com certeza você já deve ter visto, né, cara? Isso não é spoiler, pelo amor de Deus. Que o Batman, né, que no caso o Bane quebra ele na coxa, no joelho, entendeu? O Bane foi um cara que foi criado dentro de uma prisão, que ele nasceu exercitou. na cadeia, Exatamente, nasceu Santa na cadeia. Prisca. Ele se exercitou, né, cara? Pô, ele fez parte do corpo dele, mental, ele foi preparado para ser um dos maiores criminosos de Gotham, cara. E outra coisa, muito inteligente, cara. Muito inteligente, que é uma coisa que hoje não é tão explorado hoje nos quadrinhos atuais, né, cara? Cagaram Coisa e ele. tal. Pô, tá ficando um pouco meio longo. Eles fazem bem só uma montanha de músculo. Exatamente, já vamos pra cereja do bolo. O que acontece? Pô, o Batman, depois, né, impossibilitado de fazer isso daí, ele inventa uma viagem pro Batman, que ele bateu com um Porsche, coisa e tal, joga o Bruce Wayne pro lugar, alguém tem que assumir o manto. Quem assumir, né, cara, seria no caso o Dick, né? Dick Grayson, né? No Mas caso, vai o... Quem ele passa pro Azrael, né? No caso, Jean Paul, né? Alguma coisa e tal. E esse cara tinha uma forte ligação meio religiosa, coisa e tal. Então o que acontece? São duas. Exatamente. Ele tem uma coisa implantada na cabeça dele, que é o sistema, né? Da ordem São que quando ativa ele perde a razão. Ele era um Batman muito mais violento, né? Inclusive, cara, o julgamento dele era através disso daí, isso eram as lentes Roupa de dele. carnaval, né? O que aconteceu, cara? Esse cara começou a fazer updates, cara, né? Na armadura do Batman, coisa e tal. Foi construindo uma armadura mesmo. Ele começou a ser ultra violento com os caras. Né? O cara começou a matar. Então, quando fizeram uma barreira que o Batman não transpassava, né, cara? Porque falou, pô, você matou um assassino? Você não matou, você só criou mais um. Você matou um, você se tornou um assassino, né, cara? O Batman sempre teve essa pegada, né, cara? E esse cara, pô, ele não tinha limites, né, cara? Isso aí, depois ele fez um update, né, cara? Com uma garra muito louca, coisa e tal. E Azrael tocou o terror, cara, coisa e tal. Ele deu um pau no Bane, galera, que eu vou falar uma coisa, é lindo de ver, cara. Mas eu é um cara assim, né, cara, que tem, aí transpassa os limites, coisa e tal. Mas, meu, essa história pra mim é uma história épica. Eu não sei como é que tá hoje, Fernando. A Panini não complementou isso daí da segunda Ela vai parte. Como é lançar, que tá ela vai isso, lançar cara? 3 volumes, novos volumes, que vai englobar a Queda do Morcego, mas parece que vai faltar algumas edições. Mas assim, vai ter o principal da saga, vai ter Mas eles agora. fecham um arco, será? Vão fechar, 3 volumes agora, vão fechar a Queda do pelo Morcego. amor de Minha Deus, opinião velho, é a isso melhor história do Batman. Isso é uma mina de ouro, cara. Mais É, Cavaleiro das mas Trevas? eu gosto mais. Cara, eu gosto isso é uma mais, mina de cara. ouro, velho. É uma mina de Meu ouro. Deus!
Mas é isso aí, vamos aí. Vai lá. Pessoal, aqui eu vou indicar agora, só abrir um parênteses aqui, eu gosto de Queda do Morcego sim, tá? A gente mora na América. Mas o Cavaleiro das Trevas é muito bom. O próximo quadrinho que eu vou indicar aqui chama Batman Operação Escócia. Putz. É um quadrinho. Você indica esse? Conheço. Não. Mas é. Vai lá. Bem Ele é Operação underground. Ele é Operação Sarandi. Operação Sarandi. Ele foi. Sarandi é uma cidade vizinha daqui. Ele foi lançado pela Mitos na época, nunca foi relançado, acho que pela Panini, né? Sim. E ele foi escrito por Alan Grant e desenhado com arte de Frank Whiteley. Frank Whiteley? Bacana. A história se passa assim, Bruce Wayne viaja para a Escócia, vai homenagear uns antepassados deles lá numa convenção, né? Ele foi lá, tudo, levou a roupinha de Batman na mala, né? Porque você tá ligado que o Batman é o Batman, né? Chegando lá ele começa assim a ver acontecimentos estranhos assim na parte tanto na comemoração quanto no cemitério, ele começa a ficar meio encafifado. Aí ele veste a roupa de Batman e começa a investigar esses acontecimentos. E acontece que o quê? Digamos assim, que tem alguma coisa do passado, dos antepassados dele, envolvendo que tinha uma treta lá com um clã que chamava Clã MacDooby e uma Mac Patinhas. e toda uma vingança ali. DuckTales. É uma mistura de McDonald's com DuckTales. Não, tô brincando, nada aí. Aí no final ele consegue solucionar todo esse mistério, então é uma trama assim que pega mais o lado detetive do Batman, isso que é legal. A arte, assim, o roteiro é um roteiro assim que é bem na média, bem simplório, mas é uma leitura que diverte bem. A arte é sempre impecável do Frank Whiteley, então pelo conjunto da obra eu acho que vale a pena mencionar. Pedrão. Então, minha última indicação aqui vai ser o Batman no 100, que eu tava até com medo de falar, que eu achei que alguém ia falar antes de mim. Paul Pope escrita na arte com auxílio do José Villarrubia. Eu acho que é. José Villarrubia. E é assim, é algo parecido com o Dark Knight, né, que é no futuro. Só que ele nem explica se ainda é o mesmo Batman, sabe? Então você. É o Batman todo. A arte do Paul Pope, né? Então, estilizado. Bem estilizado, mas assim, a narrativa, o forte desse quadrinho é a narrativa visual. Ele praticamente se lê sozinho. Você bota o olho na página e ele vai indo, sabe? O cara é foda. Porque assim, a sequência de luta, de escapada, porque assim, é um Batman muito menos. Overpower do que a gente conhece, né? Ele tem muito menos recurso, não é bilionário, não tem toda aquelas tecnologias, é tipo um cara normal, com treinamento, então tipo, tudo é difícil, sabe? Quando ele toma um soco ele fica sangrando, ele arfa quando ele corre, quando ele bate na galera ele fica arfando pra levantar peso, ele sua, não é o Batman que a gente tá acostumado, né? Agora arfando. Dicionário Hawaii. Saiu pela Panini em duas edições. Em duas edições, não sei se encadernou. Não encadernou, né? Bom, enfim, arte linda, roteiro massa, assim. Não é muito aprofundado, né? Não tem, assim, não vai te deixar pensando muito depois, mas com certeza vale a leitura. Ganhou 2 Eisners, inclusive. Eu tava vendo. Melhor arte, melhor roteiro. Bom, galera, e pra finalizar, a minha dica aqui, eu sei que tem gente que fala que ela é superestimada, que isso e aquilo. Eu particularmente gosto muito, que é Noite de Trevas Metal. Tô zoando, não é? É Noite de Trevas, uma história real do Batman, do Paul Dini, com a arte poderosa do Eduardo Risso. Galera, é uma história que mistura um pouco de autobiografia com a influência do universo do Batman, do personagem em si, na vida do Paul Dini, que trabalhou nas animações do Homem-Morcego. Videogame também. Isso. E o que acontece? Ele passou por uma situação muito complicada na vida dele, que ele foi espancado na rua. Quebraram vários ossos da face dele. Né? Não foi um assalto, não lembro se foi um assalto. Eu sei que espancaram ele, moeram ele.
Ele ficou vários dias no hospital e foi exatamente o Batman, com a visão que ele tinha do personagem, que levantou ele novamente. Ele estava pensando em desistir de tudo. E é uma história que eu acho muito bacana, ela é emocionante, mostra o quanto um personagem de quadrinho, para quem gosta, ele pode servir como suporte para você. Ela não é uma edição de alta ajuda, mas ela é uma história bem contada, bem narrada. Eduardo Risso, argentino, dispensa comentários. Então é uma história realmente muito bem construída, que ele, vamos dizer assim, explora tudo que é positivo no personagem e traz ali para a vida dele, para ele poder se reerguer. Então, é uma publicação que saiu pela editora Panini Comics no formato encadernado. Salvo engano, ela concorreu ao prêmio Eisner. É um material que eu gosto muito, mas eu lembro que quando eu recebi, você fala, eu acho um pouco exagerado, uma edição meio melosa, dramática demais, mas eu particularmente gostei do que eu li. Então, galera, eu acho que essas dicas que a gente deu, e aliás, não repetimos, né? Não Olha que repetimos, bacana, né? Muito legal, muito legal. A gente sem saber. Ninguém escolheu repetido, né? Isso, então galera, espero que vocês apreciem aí esse vídeo, as dicas que a gente deu. Vou colocar os links aqui na descrição e fiquem ligados que vai ter mais vídeos aí em homenagem aos 80 anos do Homem Morcego. Um abraço pra vocês, valeu! Galera, tchau, pessoal. Isso,